Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Histórias da Fazenda. Hoje quero compartilhar uma série de histórias que aconteceram em uma área onde fica a fazenda do meu avô. Essa fazenda está aos pés de uma montanha e ao redor existem outros tipos de fazendas vizinhas, cada uma com suas próprias histórias. Por estar afastado da cidade, é um lugar perfeito para passar um fim de semana tranquilo. No entanto, quando a noite cai, essa tranquilidade torna mais visíveis as coisas que acontecem por lá. Conversando com meu avô no ano passado, exatamente durante a época do Dia de Finados, ele começou a nos contar várias histórias que não conhecíamos, mas que para ele pareciam extremamente normais, mas para quem não está acostumado com isso, elas podem ser bastante assustadoras. Uma das histórias que ele nos contou aconteceu dentro da propriedade dele. Ele havia chegado ao meio-dia para consertar uma cerca que havia quebrado. Minha avó o acompanhava, pois eles iriam ficar lá o fim de semana todo para aproveitar e vacinar alguns animais. Eles estavam preparados para trabalhar até tarde da noite, mas isso acabou não sendo necessário. Quando chegou por volta das 8 da noite, eles já estavam jantando para dormir cedo. De repente, um barulho chamou a atenção deles do lado de fora. Estava escuro, os animais estavam presos e os cachorros não faziam barulho. O que eles ouviram foi um som de um rangido, como se algo estivesse caminhando lá fora e provocando esse barulho. Meus avós pensaram que poderia ser o Juan, o homem que trabalhava na fazenda. Então meu avô saiu com uma lanterna para ver o que ele queria. Mas ao chegar ao lado de fora, ele percebeu que a cabana onde Juan dormia estava escura, como se ele já estivesse dormindo. Ele caminhou ao redor da casa, não viu nada de estranho e voltou para dentro. Ele encontrou minha avó sentada à mesa, rezando. Ele perguntou se ela estava bem e ela não respondeu até terminar as suas orações. Meu avô foi até a cozinha para pegar um copo d'água e, ao olhar pela janela que dava para o quintal, ele viu a figura de uma mulher vestida inteiramente de preto. Ela estava parada ao lado de onde os cachorros dormiam. Atrás dela, ele pôde ver os 2 cachorros ferozes, um em cima do outro, cheios de medo, sem fazer barulho e parecendo não querer se mover. Ao ver aquilo, meu avô deixou seu copo de água e foi para a sala de jantar. Ele sentou-se e não disse nada. Apenas esperou minha avó terminar de rezar. Quando finalmente ela terminou de rezar, ela perguntou: "Você viu, não é?" Meu avô respondeu que sim, mas não queria dizer nada para não assustá-la. Nesse momento, minha avó disse que quando ele saiu pela porta principal, uma mulher vestida de preto e com um rosto muito branco se posicionou na janela que dava para o quintal. Ela olhou fixamente para minha avó sem dizer absolutamente nada. Nesse momento, minha avó começou a sentir muito frio e uma sensação no braço, como se estivesse adormecido. Ela não conseguiu movê-lo e o sentia muito pesado. A única coisa que conseguiu fazer foi sentar-se e começar a rezar, até que, aos poucos, ela conseguiu levantar o braço novamente. Apesar de ter visto, meu avô disse à minha avó que não era nada, talvez apenas uma sombra, e que o melhor era eles irem dormir e nada aconteceria com eles. Quando ambos se levantaram da mesa e começaram a caminhar em direção às escadas, eles ouviram um lamento vindo de fora, e isso os deixou muito assustados. Eles pegaram-se pelas mãos e foram para o quarto. Naquela noite, eles não conseguiram dormir,
pensando que era aquela mulher que poderia fazer algo, ou pior ainda, que aquela mulher era a morte e estava esperando por eles. Na manhã seguinte, o Juan se levantou às 5 horas para ordenhar e o sol ainda não havia saído completamente, mas ele já se preparava para ir acordar as vacas. Meu avô esperou alguns minutos e, quando começou a ver mais claramente lá fora, ele levantou-se para ir ajudar. Enquanto trabalhavam, Juan disse que não havia conseguido dormir durante toda a noite, pois ele ouvia murmúrios e batidas nas paredes. Além disso, cedo da manhã, ele ouviu o grito de uma mulher que o deixou muito assustado. Meu avô nunca contou a Juan o que tinha visto e ouvido, principalmente para mantê-lo tranquilo. No entanto, desde aquela noite, quando ficaram lá para dormir, meus avós rezavam um rosário. Além disso, deixavam uma vela acesa, onde havia uma imagem da Virgem Maria, como uma forma de proteção para que a luz da vela afastasse a morte e não lhe causasse mal. Em outra ocasião, meu avô era jovem e aquela área era completamente rural, não havia tantas casas como hoje em dia. Quando ele ia para a fazenda, era para ajudar o seu pai com as vacas e os porcos. Naquele dia, eles tinham terminado cedo. Um peão que trabalhava na fazenda disse ao meu avô que iria subir para caçar com outro peão de uma fazenda vizinha. Quando eles diziam subir, eles queriam dizer que iriam para a montanha. Meu avô, sendo adolescente na época, perguntou ao pai se ele poderia ir com eles, pois ele queria sentir a experiência da caça e passar um tempo com os trabalhadores que conheciam bem aquela área. Mas o pai dele não permitiu, dizendo que ele não tinha idade para ir lá para cima. Os peões então partiram por volta das 7 da noite e antes das 10, eles já estavam de volta. Meu avô viu os cavalos galopando e se aproximou para ver o que estava acontecendo. Ele notou que eles estavam descendo rapidamente dos cavalos e os levando para um lugar seguro para amarrá-los. O pai do meu avô também percebeu e, vendo-os tão apressados, saiu para falar com eles. O peão parecia nervoso, ele não largava sua arma e dizia que estava com muita sede. Meu avô os fez entrar e, enquanto eles tomavam água, eles contaram o que tinham visto na montanha. Segundo o que ele contou, eles estavam caminhando quando alguém gritou para que eles saíssem. Os 3 olharam para ver quem estava ali, mas não viram ninguém. Porém, a mesma voz disse novamente que, se eles não fossem embora, ele os levaria. Dessa vez, a voz parecia estar atrás deles a apenas alguns metros. Todos os 3 sentiram o mesmo calafrio e, com medo, não quiseram olhar para ver o que era. Eles caminharam até os cavalos sem se virar e, quando tentaram montá-los, os cavalos começaram a relinchar como se estivessem assustados e não os deixaram subir. Quando eles tentavam pegar as rédeas, eles davam coices e mordidas. Então, mais uma vez, eles ouviram aquela voz dizendo: "Essas bestas são minhas e só obedecem a mim." Então eles viram um homem vestido de negro com um chapéu saindo da escuridão. Com ele, vinha um cavalo da mesma cor que suas roupas, bufando furiosamente. Os 3 homens logo souberam de quem se tratava. As lendas de um homem que aparecia nos ranchos da montanha eram muito conhecidas. Alguns diziam que era o diabo, mas outros afirmavam que era o espírito de um vaqueiro assassinado. Sabendo que estavam em perigo, o peão do meu bisavô sacou a sua arma e disparou para o ar para acalmar os cavalos. O tiro os tirou daquele estado de transe e os 3 puderam montar e sair dali rapidamente. Enquanto desciam a montanha, aquele homem de negro os seguia. O cavaleiro negro e seu cavalo os seguiram até uma encruzilhada onde desapareceram. Eles conseguiram chegar em segurança, mas muito assustados. No dia seguinte, o peão mais jovem pegou suas coisas, pediu demissão e foi embora.
Os outros peões continuaram trabalhando até envelhecerem e se aposentarem, mas sempre que ficavam bêbados, contavam aquela mesma história. Aquela vez em que quase foram levados por aquele cavaleiro negro. Luciano, a próxima história não aconteceu na fazenda do meu avô, nem com algum trabalhador ou membro da família. Isso ocorreu na fazenda de um vizinho. Geralmente, eles abatiam porcos de madrugada para entregá-los cedo aos açougues da cidade. Quando foram começar os abates, eles viram que um funcionário estava faltando. Algumas horas depois, esse trabalhador chegou, mas não disse nada e começou a fazer o seu trabalho no mais absoluto silêncio. Os outros notaram que ele parecia estranho, muito pálido e com os olhos fundos. Além disso, ele segurava o estômago como se estivesse sentindo alguma dor. O dono da fazenda, ao vê-lo assim, disse que se ele estava se sentindo mal, que ele poderia ir para casa descansar, que não havia problema. Mas o homem disse que não, que ele estava bem e que apenas tinha tido uma noite ruim. Conforme a noite avançava, a temperatura caiu consideravelmente, o que dificultava o trabalho. Passaram-se as horas e, quando estava prestes a amanhecer, o trabalhador disse que ia ao banheiro, mas nunca voltou. Enquanto eles carregavam as caminhonetes, um deles foi procurá-lo, mas não o encontrou em lugar nenhum. Todos pensaram que talvez ele tivesse se sentido mal e ido embora. Então eles continuaram a carregar a caminhonete para ir para a cidade. Enquanto desciam pela estrada, um deles viu uma coisa no meio do caminho. Ao se aproximar, ele percebeu que era o corpo de um homem. Imediatamente eles pararam a caminhonete para ajudá-lo, mas já era tarde demais. O corpo inerte do trabalhador que horas antes tinha ido ao banheiro estava lá. Ele tinha um corte que vinha do peito até o fim da barriga, com as entranhas expostas, e estava muito frio. Segundo eles, ele estava morto há pelo menos umas 5 horas. Chamaram a polícia e eles disseram que horas antes aquele homem estava com eles e que de repente ele tinha desaparecido e eles o encontraram ali, na estrada. A polícia interrogou a todos, pois pensavam que talvez tivesse havido uma briga ou que eles o tivessem matado, mas todos diziam o mesmo. O dono da fazenda falou por todos os trabalhadores. Quando o legista deu seu relatório, ele disse que aquele homem havia morrido perto das 2 da madrugada, apenas algumas horas antes de eles o verem chegando à fazenda. Desde então, todo ano, os donos da fazenda rezam pela memória daquele trabalhador que, mesmo morto, quis cumprir o seu trabalho. E como agradecimento, eles entregam um porco à sua família para que eles possam vendê-lo. Dizem que nas madrugadas, os carros que passam por ali podem ver um homem caminhando curvado como se estivesse com dor de estômago. As pessoas da região acreditam que seja aquele trabalhador que não quis descansar, mesmo estando morto. Por último, eu quero contar algo que aconteceu recentemente. Isso aconteceu na fazenda da minha família e aconteceu com um dos meus primos. Naquele fim de semana, meu primo tinha reservado a fazenda para pedir a sua esposa em casamento. Ele preparou um jantar romântico com vista para a montanha. Naquele fim de semana, eles estariam sozinhos lá e ele tinha tudo preparado. Como a casa do avô é grande e bem equipada, tinha tudo para ser um final de semana romântico. No final das contas, eles conseguiram aproveitar bem a noite e o pedido de casamento foi bem sucedido. Mas durante a noite, aconteceu algo que até hoje eles não esquecem. Eles já tinham jantado, ele já tinha entregado o anel, eles estavam tão felizes que entraram na casa para assistir a um filme. Lá fora estava muito frio e eles não demoraram para ir para a cama.
De repente, a esposa do meu primo levantou para ir ao banheiro e já havia passado cerca de 1 hora desde que eles tinham entrado. Por alguma razão, ela olhou para fora e viu que as velas vermelhas que eles haviam acendido na mesa do jantar ainda estavam acesas. Ela disse ao meu primo para apagar as velas com medo de um incêndio. O meu tio se surpreendeu ao ouvir isso. Ele estava certo de que tinha apagado as velas e retirado tudo, deixando as coisas na entrada da casa. Pensando que talvez ele tivesse imaginado, ele saiu e viu as velas acesas sobre a mesa. Ele as apagou e as trouxe para dentro de casa. Eles voltaram para ver o filme enquanto bebiam a garrafa de vinho que tinham deixado. De repente, durante o filme, a tela da TV ficou preta e no reflexo do monitor, eles viram que havia alguém do lado de fora os observando. A pessoa estava na mesma janela onde, anos atrás, a minha avó tinha visto a mulher de negro. Meu primo imediatamente se levantou para ver quem estava lá, mas ao sair para a varanda, ele viu que não havia ninguém. Sua esposa estava nervosa e assustada, pensando que poderia ser um ladrão ou talvez algo pior. Meu primo rapidamente pegou a arma que o avô guardava, saiu para procurar o intruso, mas não viu ninguém. Eles voltaram para dentro da casa para desligar a TV, mas soltaram os cachorros para que, se eles vissem alguém, eles atacassem ou começassem a latir. Enquanto ele guardava e lavava a louça, a televisão ligou sozinha. Agora sim, eles estavam muito assustados. Meu primo ligou para a irmã para contar o que estava acontecendo. Naquela noite, a família estava jantando na casa dos meus tios, onde estavam os avós. Ao ouvir isso, o avô disse para ele acender a vela de Nossa Senhora e não soltar os cachorros, pois ele não queria que algo acontecesse com eles. Ele mandou eles apagarem todas as luzes da casa e acontecesse o que acontecesse, para eles não se preocuparem, pois tudo aquilo era normal ali na fazenda. Juan, o funcionário, chegaria antes das 5 para ordenhar, então não havia problema. Meu primo saiu para prender os cachorros novamente e acender a vela de Nossa Senhora, quando de repente ele ouviu uma voz no vento, dizendo: "Boa noite". Ele voltou para dentro, trancou-se no quarto e eles não conseguiram dormir, pois um cachorro da fazenda vizinha não parava de uivar e latir. Eles ficaram assim até que o sono os venceu por alguns minutos, mas quando perceberam, Juan já havia chegado e o barulho do portão os acordou de manhã. Juan disse ao meu primo que aquilo era estranho, pois isso só acontecia em determinadas noites. Segundo Juan, o vento traz consigo os lamentos das almas daqueles que morreram perto da fazenda e nas montanhas, e que apesar de ser muito assustador, eles não são malignos, apenas buscam a luz para poder descansar. Por isso, quando meu avô está em casa, ele sempre acende a vela para Nossa Senhora. E desde a vez que ele viu a mulher de negro, ele aprendeu que a luz os atrai e é melhor que eles fiquem do lado de fora da casa. Luciano, eu já fui dormir muitas vezes na fazenda, quase sempre com toda a família, e graças a Deus eu nunca tive uma experiência como esta. O resto da família tem histórias que podem ter explicações mais coerentes, mas as que eu contei são histórias completamente reais e que ninguém sabe explicar. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Um grande abraço a todos.